Dividir mulheres sempre foi mais estratégico do que enfrentar mulheres unidas. E aí, vamos acender essa fogueira? A gente quebrando essa mesa qualquer hora. Amiga, conta a sua história pra gente. Vamos lá. Eu tenho, na verdade, muita coisa para falar sobre essa história, mas muito pouco que pode ser dito, né? Porque envolve outras pessoas. Silenciamento. Amiga, é um mistério, né? Um mistério no ar. Mistério. Amiga, não dá pra envolver outras pessoas, né? Expor tanto a situação, mas eu vou tentar ilustrar de uma forma que dê pra gente entender melhor, vamos, né, dizer assim. Já foi a primeira situação do episódio. Começamos bem. Não dá para entrar em muitos detalhes, mas basicamente fala sobre a chegada de uma mulher na minha vida, num contexto onde tínhamos tudo para rivalizar, tínhamos tudo para ser opostas, as coisas se caminhavam para que nós rivalizássemos. E ela chegou de uma forma muito leve, trazendo soluções, me ajudando. Começamos assim a trocar bastante histórias da vida, problemas. Ela sempre me deu assim um suporte muito grande, inclusive com a minha filha, que é meu bem mais precioso. E eu acho que isso diz muito sobre essa história. O fato dela, né, me ajudar tanto, inclusive, com a minha filha. Sim, Só simbólico, né? É simbólico. Só que em um determinado momento, essa relação começou a ser incômoda. Adivinha para quem? Um homem. Nossa, amiga, que novidade. Que surpresa, amiga. Novidade, Se você gente. não fala... A gente nem ia saber. E né, suspeito, né? Suspeito. Mas, e assim, a gente continua muito amiga, a gente continua junto, ela continua me ajudando, só que de uma forma velada, né? Ele não ficou feliz com essa amizade e ele meio que proibiu. Não a mim, que graças a Deus o homem não me proíbe de nada. Grandona, sem medo. Mas ela, por estar numa relação com ele, precisa ter esse cuidado, né? Que também, né, por mim também não deveria, mas é uma escolha dela e eu não tenho, né, por que opinar sobre isso. Mas basicamente é isso. A gente tinha tudo para rivalizar, mas a maturidade, o diálogo, a leveza da situação, a união fez com que a gente seguisse junto e a gente segue junto até hoje. Ela me ajuda, continua me ajudando. E é isso. Então, assim, eu acho que a gente tá falando aqui de rivalidade feminina, né? E você trouxe a ideia de um casal que, por algum motivo, ele se sente em detrimento quando vocês se unem ao invés de se afastarem. E eu acho que isso vem muito da ideia do homem precisar que as mulheres rivalizem para se manter no centro da relação, né? Com certeza. De se sentir sempre a pessoa que é beneficiada dessa rixa que foi historicamente construída para que a gente pudesse viver, atuar, né, performar dentro disso que já é imposto. Ele precisa dividir para controlar. De certa forma, é um controle dentro de uma relação, né? É um controle dentro da situação como um todo. 3. 3? 3 situações. E eu nem comecei a falar. E é isso. Eu acho que isso tem muito a ver sobre manipulação mesmo, sabe? De controle da parte dele, porque quando a gente troca, essa troca faz com que ele perca força de influência dentro da relação. Isso diz muito também, né, amiga, sobre a falta de acolhimento que provavelmente essa mulher, ela acaba, né, assim, ela não tem esse acolhimento, na verdade, né, dificilmente uma mulher, não tô dizendo o caso dela, porque eu não a conheço, mas nesses casos de manipulação, né, onde o homem ele ocupa esse lugar, a mulher, ela acaba perdendo esse acolhimento, ela não busca isso, né, porque o homem, ele, inclusive, eu já escutei falas assim, tá, você não precisa de amigas, você já tem a mim. Por que você vai contar isso pra... Eu espero que você não conte isso pra ninguém, que tá acontecendo aqui, né? Assim, Sim, como uma forma de manipular e exercer esse controle, né? Exatamente. Absoluto, né? Da Ele relação. se beneficia dessa desinformação, Sim. né? E desse conflito que poderia haver entre nós duas para controlar, Sim. né? Eu acho que quando a gente fala dentro do contexto histórico, né, e a gente vai falar de patriarcado, que é justamente esse sistema social histórico de opressão, onde as relações de poder, as regras e as hierarquias, elas foram todas construídas em torno do masculino e do homem, a gente consegue entender que, historicamente, os homens eles foram sempre incentivados a se unir
né, ao coletivo e a mulher a se dividir. Porque para fazer a manutenção desse sistema, é necessário que a pessoa, né, o indivíduo oprimido, ele se enfraqueça. E essa rivalidade enfraquece a gente, né? Quanto mais separada nós estivermos, mais fracas nós vamos estar. E em contrapartida, o opressor, né, que é o homem, o masculino, e o homem no sentido mesmo do coletivo, né, não do indivíduo, apesar da gente estar trazendo uma situação em particular, quando a gente fala de sociedade, a gente traz essa perspectiva macro, né, de homem como ser social, ele sempre vai se unir. E também tem o pacto velado, né, dessa masculinidade de, por exemplo, eu não te exponho, você não me expõe, Exatamente. né? E em contrapartida, a gente sempre incentivada a rivalizar. E eu acho muito interessante a gente trazer essa perspectiva social e histórica para a gente entender que não é por acaso, né? Que Sim, não é sim. natural, que a rivalidade, a comparação é Nós construída. somos conduzidas a essa rivalidade, né? Dentro desse meu relato, tudo se conduz para que haja uma rivalidade. E ele se beneficia disso de muitas formas, né? Sem os nossos questionamentos sobre as situações, sem as reflexões. Até mesmo assim, quando você fala de reflexão, por exemplo, você já viveu com essa pessoa, hoje ela vive com essa pessoa, e se ele, não dizendo que ele seja, mas se ele tivesse um modus operandi de talvez ser uma pessoa violenta, vocês iriam trocar isso. Exatamente. E ela iria saber. Exatamente. A informação, né? A A troca de informação. informação E é nos por fortalece. isso que muitas vezes, quando a gente conhece um homem, né, falando de relacionamentos heteronormativos... Todas as ex são loucas. Exatamente. Exatamente. Não, porque minha ex era uma maluca, né? Aí você, né, quando você... Já aconteceu também, né? Uma amiga minha conheceu a ex, que era essa louca, né? E aí, conversando com essa ex, ela descobriu que o cara era um cara, tipo, manipulador. Era um cara que não, né? Ele nunca sofreu agressão física, mas assim, ela sofria agressão verbal o tempo inteiro. Né? O cara tipo, humilhava ela. E ela, que louca. Aí, em algum momento, ela se posicionou. E aí, quando ela se posiciona, ela vira a maluca da situação. Entendeu? Situação 5 vezes. E é isso, né? Mas é surreal, né? É isso que a Paloma falou. Historicamente, isso é uma construção. E até a própria psicologia, ela traz muito esse olhar, né? Porque existe essa ambivalência, porque o nosso primeiro amor, né? Nossa primeira figura ali é a mãe. Então, o que acontece no caso das mulheres? Ao mesmo tempo em que é o amor, é também a disputa. Né? E isso é muito interessante, porque Kênia trouxe essa situação, né? Meu Deus. E aí, a Gente, tem alguma marca com esse nome, situação, que gente, quer patrocinar, gente? vocês podem, assim... Se não tiver, lança e a gente tá aqui. Assim, por favor. Inclusive, você pode, amiga, ver isso aí mais pra frente. Lançar essa marca. Nossa. Situação. Vamos trocar o nome do podcast. Situação acesa. Situação. Mas eu acho, amiga, que é justamente isso, que a mulher, as meninas, né, elas são educadas para se ver através do olhar do outro, né? Não se autoavaliar, mas o que o outro pensa, e esse outro é sempre uma figura masculina. Sim. E essa busca por aceitação, por esse amor, né? E aí a gente vai crescendo e vira essa perspectiva do amor centrado, de ter uma relação amorosa. E desde de criança, os filmes, né, as histórias, é sempre o príncipe encantado que vai salvar a gente. E tem sempre uma rival, mulher, né, que é a princesa e a vilã. E precisa ter essa perspectiva de a mais bonita, a mais escolhida, a mais inteligente. Sim. A gente sempre existiram ilustrações na nossa construção como mulher de competição entre mulheres mesmo. Nas próprias histórias, né, de infância. Não, e a mídia incentiva isso até hoje, o tempo inteiro. E a família também, né, gente? Porque até vindo pra cá, né, amiga, a gente tava conversando sobre isso no carro. O quanto familiares não acabam comparando, assim, eles acabam comparando, muito, gente. Né? Olha só sua prima, olha como ela é falando sobre corpo, olha como ela é magra, olha como ela é inteligente, né? Então, assim, o quanto isso também, no âmbito familiar, não acontece o tempo todo, né? A gente assim, as nossas vivências de infância são muito pautadas também dentro disso, né? E a gente internaliza de verdade, né? Porque até a gente conseguir ter esse pensamento crítico, dessa visão crítica da situação, tipo assim, cara, isso... Grava? Não. Situação? Amiga, nem percebi. Até a gente conseguir ter essa perspectiva crítica, né? Mudei a palavra. A gente vai internalizando, vai naturalizando também, né? Porque nós somos indivíduos, fazemos parte da sociedade. E isso faz com que a gente se sinta insegura, faz com que a gente acabe competindo mesmo, até der um estalo, né? E a gente fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Quando a gente começa a se informar, né?
estudar e quando a gente encontra uma rede de apoio ao acolhimento feminino, isso começa a mudar, essa visão começa a mudar. Mas tem muita gente também que não tem esse estalo, né? Não, Exatamente. não tem. Muita mulher que não consegue ter esse estalo, não tem acesso a esse gatilho, né? De peraí, tem alguma coisa errada, ela não é minha inimiga. Sim. E continua E reproduzindo. quando a gente tem esse diálogo, quando a pessoa chega com essa leveza, com essa maturidade, que foi o caso, né, dessa mulher comigo, as histórias distorcidas perdem a força. Porque quem se beneficia dessa rivalidade, né? O homem. Ele na situação em si, mas em diversos outros contextos. Como indivíduo e como sistema. Exatamente. O sistema patriarcal se beneficia dessa distorção de informação, dessa competição. Porque quando a gente não fala, a gente continua com a história distorcida. Cara, e eu acho que para além disso, o quanto a gente acaba se distraindo competindo, né? Exatamente. Preocupada em querer ser melhor, em querer se destacar mais e achar que aquela mulher é a nossa inimiga e que de alguma forma ela tá prejudicando a gente. É um tempo, é um desgaste emocional que a gente pode se dedicar a muitas outras E, coisas. e o nosso movimento perde a força. Perde o sentido, né? Perde o sentido e perde a força quando a gente perde esse tempo competindo, comparando, rivalizando, escutando narrativas que muitas vezes não são verdade. Sim. E tem muito essa coisa da inveja também, né? Que é construída. E a Melanie Klein, né? Que é uma escritora da psicanálise, ela fala muito sobre isso, né? Que a inveja é um sentimento inerente do ser humano, né? E a gente tem muito, não, porque fulano tem inveja. Gente, isso é normal, né? A gente, até certo ponto, a gente tem isso é um sentimento inerente. Só que, quando você faz disso uma força vital, né? Pra que você o tempo todo, não, eu tenho que ser melhor que ela. Não, mas ela tá fazendo isso, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ser melhor. Gente, não, isso não é sobre ser melhor, né? Isso é sobre se inspirar em uma mulher, né? Por exemplo, tem várias figuras aí femininas que eu me inspiro muito, mas eu não quero ser melhor do que aquela mulher. Eu não tô aqui pra isso, sabe? Então, assim, eu acho que... E essa coisa da inveja. Não, fulano tá fazendo isso porque ela tem inveja de você. Quantas vezes a gente não escuta isso, gente? Ao longo da nossa vida. E eu acho que Principalmente na infância, né? A gente ouve muito. Sim. É algo que a gente fala muito também no workshop, de transformar, de entender, de nomear esses sentimentos, né? E transformar e ressignificar a inveja em uma inspiração, em uma admiração. Mas eu acho que a raiz desse problema é justamente porque o sistema ele faz com que a gente pense que tem pouco espaço para as mulheres. Sim. E que só uma pode escasso. vencer a escassez do espaço dentro da sociedade, né? Só uma pode vencer, só uma pode ser a melhor. E aí a gente entra até naquela metáfora do aquário, que inclusive eu descobri que é de um tal de Alan Johnson. Não vou falar muito não, porque a gente não faz referência. Por favor, a homem. Deixa ele lá, parabéns. Foi legal, hein? Você... Maria, bacana. Que ele usa a metáfora do aquário para fazer analogias a sistemas sociais, né? E a gente trouxe isso para o nosso workshop, que é Amar as Mulheres em um Ato Político, fazendo metáfora ao patriarcado, que a base, né, do aquário, a estrutura do aquário representa o sistema. E quando o peixe nasce dentro daquele aquário, ele não consegue questionar, né, se tem pouco espaço, a temperatura da água, porque só tem uma única fonte de comida, porque ele nasceu ali. Então, para ele, aquilo dali não é um ambiente, é a realidade. E aí, se tem pouco espaço, o peixe naturalmente vai disputar território, né? Se ele não consegue se locomover tão bem, ele vai nadar em círculos. Se só tem uma fonte de comida, ele vai competir para quem é que vai comer mais. E aí, quando a gente nasce dentro de um sistema social que ensina pra gente o tempo inteiro que tem pouco espaço para as mulheres, né? Que tudo é construído em torno do masculino, naturalmente a gente vai competir e entender a lógica do aquário é entender que a culpa ela não é do indivíduo, a culpa é do sistema, que faz a gente pensar que tem pouco espaço. Então, até quando a gente traz essa perspectiva da inveja, é justamente isso, é achar que a outra se destacar, a outra vencer vai te prejudicar de alguma maneira que você não pode vencer também, que você não pode se inspirar e levar ela junto com você, né? Sim, falou tudo, irmão. Incrível. Falei coisa por coisa, gente. Se perguntar. Não, amiga, mas foi tudo você trazer essa metáfora aí que esse menino escreveu. Esse rapaz. Esse aí. Porque eu acho que é muito interessante isso, né? Quando a gente entende que o sistema, ele faz esse movimento por si só. Então a gente acaba sendo o produto do meio, sabe? No final das contas. A gente já nasceu aqui, né? E aí a gente acha que isso é normal. Sim. Sim. E a gente precisa desenvolver, a gente precisa estudar para justamente dessa perspectiva de que não, peraí. Porque a gente acaba reproduzindo comportamentos no automático sem entender o porquê daquilo, né? Sim. A gente desprende energia pro que não vai resolver o problema. Que é o diálogo, é o fortalecimento através das falas e de nomear
o que tá acontecendo, né? Sim. Pô, quantas vezes vocês já me tiraram de situações péssimas, gente, assim? E agora, meninas, eu tenho uma pergunta pra vocês. Quantas vezes vocês já não foram levadas a não gostar de uma mulher sem nem conhecer ela direito? Nossa, muitas vezes. Inclusive, teve uma situação, menina, nem te conto. Eu estava em uma mesa de bar. E aí tinha alguns amigos, né? Na verdade, algumas amigas, e um grupo de homens que eu não conhecia. E aí eles começaram a contar uma situação, ih, meu Deus, de uma mulher que, enfim, entre inúmeros adjetivos, ela era maluca, ela era safada, né? Não vou nem falar a expressão que eles usaram. E Será que alguém fala isso de mim por aí em alguma mesa de bar? Com toda Ai, certeza. tomara! amiga, sim, não. Sim. Maluca, safada, Será que era eu, amiga? desorienta. Gente, será que Amiga, era aí depois eu? você chegou e Quem sentou. fala como é que eram esses homens? Amiga, logo depois aconteceu, você chegou. Sentou na mesa. Nem queria te contar isso, você tá contando Ao agora. vivo, vai, amiga. Hoje com vocês no Jornal Nacional. Já revelação. E aí, eles, né, falando que a mulher tinha sido uma ridícula. Enfim, gente, humilhando a menina. Do nada, a menina chegou na mesa. E aí uma amiga minha me puxou e falou assim, então, essa daí é a menina que a gente tava falando agora. É essa ridícula. E aí, E foi assim E que a eu gente se conheceu. e foi assim que a nossa amizade começou. Incrível, gente. Tá lendo. Gente, e aí, quando a menina sentou na mesa, o que a gente faz em um primeiro momento? Tudo bem que, né, eu jamais vou acreditar 100%, nem 50%, no que um homem fala. Mas a gente Mas, observa. querendo ou não, eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei assim, Você fica gente, inclinada, né? será que ela é isso tudo mesmo? E, gente, a menina era super gente boa. Era você. E aí, a menina era super gente boa, uma menina que tinha passado por inúmeras situações, inclusive com um dos caras que estava sentado à mesa. E aí, o que acontece? A gente vê nesse contexto, né, nessa situação, tanto essa questão, né, do homem, do pacto, né, masculino, porque ele só tinha acontecido a situação com um dos amigos. Mas eles se uniram Eles todos. se uniram pra humilhar a menina, né? Pra falar horrores da menina, sabe? E as mulheres que estavam na mesa, que eram minhas amigas, que conheciam a menina, também eu senti um silenciamento. Porque elas conheciam a menina. Então, assim, por que elas silenciaram também naquele momento? Eu não conhecia a menina chegou ali logo depois. Porque talvez elas também tinham, querendo ou não, algum tipo de, não sei, medo, né? De enfrentar aqueles homens. Amiga, me deu um gatilho agora, que eu lembrei de um contexto que quem traz é Simone de Beauvoir no livro Segundo Sexo. Ela fala da má-fé, né? Que a má-fé que ela traz do existencialismo de Sartre. E aí ela usa dentro do feminismo, nesse livro, esse contexto no sentido de mulheres que silenciam ou que se adaptam ao comportamento que é esperado pelos homens, né? Para que de alguma forma elas sejam protegidas, uma sensação de uma falsa proteção e de uma falsa validação Uhum. que só dura também enquanto elas forem submissas àquele script. Uhum. A partir do momento que elas saem do script do que é esperado por elas dentro da sociedade, elas perdem essa proteção masculina. E é sempre dentro daquele contexto de tipo assim, ai, ela é puta, mas você é diferente dela. Olha o jeito que você se comporta. Sim. É totalmente diferente dela. Você se coloca à parte, mais uma vez, você se divide das outras mulheres para que de alguma forma você esteja protegida ali dentro daquele sistema. Pra ser validada, Pra né? ser validada. Aceita por aquele E homem. aí, por isso que essas meninas ali da roda, né, dentro desse contexto, até dessa Colocação. colocação, elas, naquele momento, elas preferiram ocupar esse lugar de submissão. Porque elas conheciam a menina também. Então elas poderiam ter falado, não, fulano, não tem nada a ver com o que você tá falando, tá Se viajando. fosse um homem, com certeza, Algum algum homem daquele grupo ia levantar e ia falar, não, mas não é bem assim, não. Fulano é maneiro pra caramba, pô. Sim, exatamente. Cara, e é surreal isso, né? O quanto isso acontece o tempo todo, né? E assim, foi uma situação que... Meu Deus. 10ª vez. E foi algo que me marcou muito nesse dia, porque quando eu conheci a menina, eu já imaginava, e é isso, né? Eu já imaginava uma outra coisa, sabe? E aí quando ela sentou na mesa, ela começou a conversar comigo, eu fiquei extremamente indignada, gente. Que eu achei
Um Não é absurdo. possível. Não é possível que não gostem de Paloma. Amiga, era pra você levantar e falar, é dessa menina aqui que vocês estavam falando. Não é possível. Amiga, imagina. O constrangimento. Um caos, amiga, plantada. Minha gostou. Servir, né, irmã? Nossa, Ia ia ser servir, tudo, entregar gente. tudo, amiga. Ia Mas ser é aquilo, né? O risco de você ficar sozinha nessa que é foda. Exatamente. Você se posicionar e ninguém levantar Não, pra e ir eu, com você. e eu assim, como as meninas, né, também ali naquele momento, as que escolheram não falar, né, e sei lá, eu também não entendi muito bem ali o porquê disso na hora, no momento, porque se fosse uma amiga minha, né, é claro que, gente, não vou ser, né, não posso e não vou ser hipócrita de falar que isso já não aconteceu comigo. Não, com certeza. Né? É aquilo, a gente precisa do gatilho. Tipo assim, acordar pra vida, por que eu tô fazendo isso? Sim. Mas assim, eu acho que nesse contexto, caramba, coitada da menina, né? E ela ficou ali como se... E os caras, inclusive, depois nessa roda, né? Eles agiram como se nada Com certeza, amiga. Com certeza. Gente, homem é muito falso, tá? Não Uhum. quero falar nada pra vocês, não, muito. Porque a gente também cresce com aquela narrativa de, tipo assim, eu prefiro amizade. Quantas vezes a gente não escutou mulher falando isso? Eu prefiro amizade com masculina, Sim. porque mulher é muito falsa, homem é mais sincero, homem não gosta de fofoca. Gente, mentira, quem foi que inventou isso? Quem foi que falou isso? Isso é história, né? Não, até olhou, ó. Cara, e homem fofoqueiro é horrível. Horrível. E tem um monte. Assim como tem mulher também, né? Que isso já é uma questão do ser humano. O ser humano é um ser social. O que a gente vai fazer com essas informações vai do caráter de cada um. Não tem a ver com o gênero. Mas a gente aprende a narrativa de que é uma coisa de mulher. E muito pelo contrário, a amizade feminina é o que fortalece a gente. Exatamente. Cara, em todas as situações de perigo, de desconforto que eu já estive, foi sempre uma mulher que esteve lá por mim. Sim. E até acaba sendo até um pouco antagônico, né? Porque por mais que exista essa rivalidade feminina, sempre que a gente precisa de acolhimento, é uma mulher que tá ali. Sim. E isso é muito importante que a gente entenda e que a gente também seja essa mulher pra alguém, né? Exatamente. Como eu disse no outro episódio, é isso, é essa ruptura, esse acolhimento que vai fazer a ruptura desse sistema patriarcal. Sim. Nós unidas em prol do fortalecimento da causa E de movimentos ativos, né? Assertivos, é usar a nossa energia, a nossa união em prol de pautas que realmente vão enriquecer a gente de alguma forma. É descentralizar Essa é a palavra. essa perspectiva de que o homem precisa ser o centro das nossas relações, das nossas vidas, né? Que o amor romântico precisa ser o amor pelo qual a gente luta e a gente quer vivenciar o tempo inteiro. É entender que existem outros amores e principalmente o amor de outra mulher, o amor da amizade. Exatamente. Cara, o quanto isso não é importante, né, amiga, o que você falou agora. Porque eu acho que esse centro que a gente coloca, né, no amor romântico como sendo o único, assim, parece que na nossa história, enquanto a gente não encontra um parceiro amoroso, A gente é não tá como se... completa. Exatamente. E isso acontece Isso é muito né? Isso é perigoso muito... também. Sim, porque assim, gente, amores é isso, é amor pela sua carreira, é o amor entre os seus amigos, né? Sua família, é o amor... seu trabalho, suas Exatamente, paixões, né? exatamente. Então, assim, isso é muito perigoso. Não deveria ser naturalizado que para viver em um contexto de igualdade com um homem, você precise rivalizar com uma mulher. Sim, amiga, eu acho que essa frase, ela acaba englobando tudo isso que a gente falou aqui, né? Isso aí. E trazendo também uma situação, que eu tava com fome, queria dar uma situação também. É a sua vez, né, amiga? É minha vez de falar. Deixa ela. Deixa ela. Eu lembrei de, inclusive, uma história que eu contei nos stories, que um homem, sempre um, Sempre. nem todo, mas sempre um, Sempre. me beijou, né? Não sei se vocês vão lembrar dessa história que eu contei, que ele me roubou um selinho. Lembrei. E aí, também não vou entrar, também vou fazer um mistério, que eu tô com fome, queria fazer um mistério também. Faz uma amiga, senti que você queria fazer um Não mistério. posso entrar em Há detalhes. muito a ser dito, muito a ser falado, mas pouco que possa ser dito, né? Exatamente, amiga, é isso tudo aí. Tudo pra cima, nada pra baixo. Misteriosas. Amiga, tá com fome? Traz o seu mistério também no final. Vai ter minha parte também, tá, gente? Agora eu vou ter que falar. Eu tenho que fazer um mistério também. Então, aconteceu isso, né? Ele me roubou um selinho, sendo que ele é casado. E aí, eu contei pra todo mundo, porque o casado é ele, não eu. O problema é dele, cada um que arque com a responsabilidade das suas ações, certo? Grandona. Não vou fazer segredo, amor, não pedi pra me beijar. Isso porque eu não denunciei, mas enfim, sigamos. Aí, uma mulher resolveu questionar se a situação era verdade ou não, se eu tava inventando que aquilo tinha acontecido ou não.
Você acha que eu ia roubar um selinho daquele feio? Amiga, nossa. E você pra ela, você acha que eu? Gente, eu fiquei, assim, num estado, porque eu pensei, caramba, que velocidade, que força de vontade é essa pra defender a honra desse De um cara? homem, E exatamente. colocar a palavra de outra mulher Em em xeque. xeque. Sim. Sabe? E aí eu acho que a gente volta até no contexto da má fé, que é uma vontade, né? Uma necessidade tão grande. E assim, não culpando o indivíduo, né? Mas tudo fruto desse sistema de reação ao ambiente, de ser validada, de ser aceita. Que, cara, olha a atitude, sabe? Olha a a gente se ação. coloca um mico, né? Eu Um acho mico. mico. Eu acho. Único. E assim, até mesmo pra gente questionar a estrutura, a gente tem que entender também até que ponto é aceitável reproduzir, né? Uhum. Acho que a gente também não pode passar pano a todo custo pros comportamentos femininos por conta de ter esse pensamento mais crítico. Eu acho que é importante também a gente entender que tem momento que tem que, ó, Cortar. Sim. corta a corda. Tem uma frase da Bella Reis que ela falou em algum lugar, não sei se foi no podcast, ou foi nas redes sociais dela, que ela fala que ela não tem sororidade pra mulher safada. Eu ia falar isso, né? A linha tênue entre a rivalidade e a sororidade, né? Em que momento a gente precisa deixar de ter essa sororidade para que as outras mulheres acordem e enxerguem o que elas estão fazendo. Mas vocês não acham que isso é muito sobre esse posicionamento que a gente, principalmente nessas relações, né, com outras mulheres, a gente também precisa ter? De falar, amiga, você tá se passando? Olha o que você tá falando, né? Não, claro. Sim, claro. Então, assim, eu acho que é muito disso, entendeu? De não deixar esse comportamento continuar sendo, né, reproduzido como é, assim, normalizado. De falar, amiga, olha o que você acabou de me perguntar. Você tá me perguntando se Não, ela não perguntou pra mim, ela foi perguntar pra ele, né? Porque quem melhor que um homem pra dizer a verdade, né? Ah, amiga, verdade. E é óbvio E o que ele pior... mentiu. Não, o pior é que ele não negou. Mentira, Não amiga. negou, ele Que falou bem assim, surpresa, eu não caramba. quero falar sobre esse assunto. Meu Deus. Ele foi misterioso também. E a história ficou sem fim. Ficou no ar. Amiga, Cara, mas assim- Você nem querendo participar disso. Nem querendo ser pauta desse assunto, né? Ainda mais com um homem que, tipo, você não queria que ele... Lógico, né? Ele roubou um beijo seu. Foi um assédio, né? Selinho. Querendo ou não, foi um assédio. É. Querendo Se ou a não, gente né? for Foi um nomear, assédio. e aí, enfim, quando essa situação se desdobrou e ela teve essa postura, eu fiquei bem assim, meu Deus, que loucura, né, cara? Uhum. Como que a gente age, assim, numa naturalização e engloba, eu acho que muito além da rivalidade feminina, um pouco do que a gente trouxe no primeiro episódio também, da palavra da mulher sempre precisar ser colocada em xeque, né? Sim, exatamente. Enquanto a honra masculina, gente, sempre vai ter alguém Pra glorificá-la. pra defender um homem. Sim. É muito bizarro. Mas aí, assim, tá. Identificamos rivalidade feminina, a gente fez esse resgate histórico. E aí? O que a gente faz com isso? Como é que a gente faz para evitar que essa rivalidade ela continue acontecendo, né? Porque eu acho que isso também é muito importante. Em que momento, né? Aliás, quando a gente se dá conta disso, que isso está de fato acontecendo, o que a gente pode fazer para mudar, né? Então, eu acho que até trazendo o olhar da psicologia, né? Isso começa muito na infância, né? Na infância, por exemplo, quando a gente tá ali em um ambiente familiar e aí alguém fala para uma menina, né? Nossa, olha sua prima, olha como ela é mais bonita que você, né? Olha como a sua irmã é mais inteligente que você. Então, assim, a gente quebrar esse padrão de comportamento quando a gente escuta esse tipo de fala, né? Sendo reproduzida, assim. Você não pode falar isso pra uma criança. Porque ali a gente sabe que a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Se a gente escuta isso, principalmente no âmbito familiar, a gente tem que saber barrar também esse padrão de comportamento, né? E também não ser essa pessoa, né, que faz. Uhum. Pensar um pouquinho, né, gente? Uhum. Porque assim, Se colocar um pouquinho no lugar, né, da amiguinha. sim. Estimule a admiração. Isso aí. Estimule a admiração. Olha como sua prima é tão bonita quanto você. Olha como ela é tão inteligente quanto você, né? Admiração entre as meninas, né? E não a disputa, e não a rivalidade, sabe? Sim. Não a comparação, né? Não. Sim, comparação. sim. Eu acho que um dos pilares da construção dessa rivalidade feminina na infância é a comparação. Não tem necessidade, tipo... Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um caminho, cada um vai trilhar da sua forma, vai ter aptidão pra uma coisa, menos pra outra, isso é super normal. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala de infância,
você cortar essa comparação, né, dos diálogos é essencial. E sim exaltar a qualidade da pessoa, ao invés de falar, tipo, com relação a outro, observa o que aquela criança tem de legal, de incrível Especial, né? e exalta isso, né? Sim. Mas assim, gente, é uma construção constante. Não vai mudar de uma hora para outra. Eu acho que Sim. é alguém que precisa ter esse pensamento e tentar plantar aquilo ali naquele seio familiar e É levar o trabalho de formiguinha, de né? formiguinha, porque tem que repetir. Sim. Porque aquilo é o que é naturalizado. Sim. O que é naturalizado para você mudar, É um dá padrão. trabalho. É um padrão. É muito mais confortável você aceitar. Convenhamos. Não, sim. E eu acho que também olhar com gentileza para outras mulheres, né? Porque a gente tem muito esse hábito, em primeiro momento, de julgar, Sim. né? Então a gente escuta ali algo dentro de um contexto que a gente não conhece, né? Uhum. Como, por exemplo, naquela situação que eu citei, né? E às vezes a gente fala, não, é verdade. Não, gente, como assim? Você não tá escutando a mulher, assim, né? O lado dela da situação. Eu acho que é olhar com gentileza, entender o contexto, né? Procurar ali, talvez, até esse lugar de acolhimento também, junto a essa mulher, sabe? Porque isso também é uma tendência nossa. A gente julga antes de saber o que de Isso fato aí. aconteceu. E isso aí que você tá falando é justamente o movimento que vai fazer quebrar a rivalidade feminina. Uhum. Uhum. É você mudar o protagonismo, né, das Exatamente. coisas, né? E aí- Ao invés de você rivalizar, você incentivar o contrário, o movimento Isso aí. contrário. Isso aí. E aí a gente volta lá na minha história, no primeiro relato, onde tínhamos tudo para uma narrativa de competição, de rivalidade entre duas mulheres. E por fazer esse movimento contrário, né, de admirar primeiro, de conhecer primeiro, de escutar primeiro, antes das histórias que já vinham sido contadas, a gente faz essa quebra da rivalidade, né? Resultou num episódio do podcast, pra você ver como é um movimento tão Tá incrível, vendo, né? gente? Não, eu tô É. falando sério, tipo assim, é tão Olha o incomum ponto, sim, que virou um debate. É enriquecedor, né? Eu acho que é Exatamente. enriquecedor isso. Né? É assim, pra mim é muito. Apesar de eu não poder contextualizar tanto a história pra não expor, né, as pessoas envolvidas por trás, para mim é muito incrível contar esse relato, como eu conto nos workshops, né, com mais detalhe, porque, né, não vamos viralizar com. Mas assista pessoalmente pra saber Sim, a gente, resposta desse inclusive, mistério. Estamos exatamente. disponíveis para contatos. Para mais detalhes, contrate nosso workshop. Para se contextualizar a fofoca por completo. Sim. Mas, assim, é justamente esse movimento, né, que contrário ao que ela já tinha ouvido falar de mim antes. Sim. Né? Ela preferiu me conhecer, ela preferiu agir com gentileza e me ajudar e transformar essa relação que, né, temos contato ainda direto e sempre em algo harmonioso, em algo leve, em algo fluido. E é esse movimento que faz a quebra da rivalidade. Exatamente. E quantas relações a gente não perde por isso, né? Exatamente. Quantas mulheres incríveis, né, A gente não passaram deixou- pela nossa vida e a gente talvez tenha perdido. Porque a né? gente ainda não tinha tido esse estalo, Ah, né? Exatamente. Exatamente. Sem conhecer elas direito, né? Sim. Exatamente. E eu tenho um exercício que ele é muito individual, assim, que eu desenvolvi e que eu pratico na minha vida. Que é, eu preciso de um motivo sólido pra não gostar de uma mulher. Uhum. Enquanto eu não tiver um motivo, eu gosto. Não interessa se eu conheço, se eu não conheço, quem é essa pessoa, quem é essa mulher. Eu gosto dela. Eu preciso de um motivo. Porque é aquilo que... a pergunta que você fez, né? Quantas vezes você não foi levada a não gostar de uma mulher, mesmo Sim. sem conhecer? Sim. Eu não desgosto de nenhuma mulher que eu não conheça. O meu pensamento desvaloriza ou inferioriza a outra mulher? Estou reproduzindo alguma ideia machista com relação a ela? A disputa aqui é necessária ou a ocasião pode incluir uma harmonia entre as mulheres envolvidas? Por que estou julgando essa mulher? São questionamentos importantes, né? E eu acho que é justamente isso. É buscar exercícios para fugir do que parece ser natural. Porque quando a gente está falando de estrutura, a gente precisa questionar o tempo inteiro, né? Porque é entender que é um ambiente, não é a realidade, não é um comportamento orgânico, é um comportamento que você é inclinado a ter. E questionar o tempo inteiro. Né? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô trazendo esse julgamento tão machista pra essa outra mulher, né? E eu acho que só assim, gente, precisa ser constante, é o que você fala, é trabalho de formiguinha. Sim. Eu acho que esse episódio é a pontinha do iceberg, é um tema que dá pra ser muito explorado, que a gente precisa mesmo mergulhar, porque o auge da nossa força, o auge do nosso poder é quando a gente se une. Sim. De fato, é quando estamos mais protegidas. Eu acho que assim, e graças a isso, né, amiga, que nós estamos aqui. Sim. Graças a essa união. Porque desde o começo a gente acreditou na gente, sabe? E
sinceramente, a gente teve apoio de outras mulheres, de alguns amigos também, né, assim, mas eu acho que principalmente de outras mulheres. Então, a gente tá aqui porque a gente acreditou, né? A gente acredita na gente, né? Eu acho que é o tempo inteiro a gente percebendo que somos nós por nós. Né? Exatamente. Mesmo diante dos desafios, né, das adversidades que a gente vem enfrentando para chegar a estar aqui, né, não é fácil. Sim. A gente tá sempre tem sempre uma puxando as outras para cima, né? Sempre que a gente entra num embate ou num contexto de ruído de comunicação, tem sempre uma que para e pondera e puxa as outras duas. Eu acho que essa é a maior prova da anti-rivalidade feminina que a gente vive no off. Existe isso, amiga? Anti-rivalidade? A gente acabou de falar dela agora. Conceito seu. Amiga, Deixa ela, amiga, com o conceito dela. Nossa, eu tô questionando o conceito de todo mundo. Ela acabou de inventar esse conceito. Deixa ela com o conceito dela. Larissa com a forma dela, eu com o meu anti-rivalidade. Minha amiga. Amiga, desenvolve, lança um livro, sem spoiler. Vamos. Sem spoiler. Vou escrever sobre, já viu? Mas eu acho que Amiga, é sobre começa isso, né? comigo. Olha só. Já viu que eu escrevendo? Não, né, amiga? Letra linda. Amiga. Mas eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que se a nossa força não fosse tão significativa, não haveria um esforço externo tão grande pra dividir a gente. Exatamente. Né? Eu acho que dá até pra encerrar com essa. Fica aí no ar. E que os meus heróis são mulheres. Minhas heroínas são mulheres também. Claro, ia. É sobre isso. Axé. Axé. Gente, é isso. Esse foi o segundo episódio do Fogueira Acesa. Eu espero que vocês tenham amado. Nós amamos estar aqui com vocês, amamos os comentários. Então comentem mais, conversem com a gente. Curtam todos os vídeos, republiquem, façam tudo. Tragam Sim. temas. Joguem lenha nessa fogueira. Essa interação é importante e faz com que a gente continue aqui. Dinheiro também, se vocês quiserem fazer pix. Sim, gente, vamos abrir uma vaquinha. Uma vaquinha online. Aí 50% vai para as instituições que ajudam as mulheres e 50% vai para os nossos procedimentos estéticos. Gente, eu preciso fazer botox. A gente tem que falar como a beleza é a capital social das mulheres, né? E como que isso prejudica a gente. Mas enfim, enquanto isso a gente vai fazendo plástico. A gente tem que ser um pouquinho hipócrita também, né? Faz parte do jogo. E um agradecimento especial também à Alvo Marketing, que está ajudando a gente aqui a fazer isso acontecer, fazer esse podcast acontecer. Cuidando São das nossas incríveis, posts redes. lindos, super profissionais. Sim. Yasmin, nossa social media. Nossa, gente, sem Yasmin, o que seria de nós? nós? No dia que a gente ficar famosa, ela vai mandar em tudo. Vai, amiga, vai. Mas o dinheiro vai ser nosso, também tá gravando, né? Que fala as coisas. Vai querer tirar tudo da gente, vai querer rivalizar. Não, é aquele episódio que você falou isso. Que você meu. Você me prometeu mundos e fundos. Ai, gente, é isso. A gente quer agradecer também ao Cartão de Todos, que tá sempre com a gente, ajudando não só no podcast, mas também na saúde das mulheres de todo o Brasil. Então, leiam o QR Code, filiem seu cartão e façam parte dessa comunidade que é incrível e tá sempre em prol da nossa saúde. Inclusive, o Cartão de Todos concedeu 5 liberações, com a adesão zerada e a mensalidade desse mês para quem aderir o cartão agora. Então, assim, aproveitem para fazer as consultas, né, por um valor acessível e só pagar a mensalidade no mês que vem. Arrasou! Muito obrigada também à Nave do Conhecimento, mais uma vez cedendo esse espaço para que a gente possa gravar o nosso podcast. E é aquilo, né, gente? Tamo junto. Vamos continuar acendendo essa fogueira. Vamos.